Olá pessoal, tudo bem? Como vocês podem ter notado, a gente não tem gravado vídeo para o canal lá na nossa cabana, nosso projeto da cabana Bushcraft, devido a uma série de fatos que tem ocorrido que a gente não tem tido a oportunidade de fazer o acampamento lá. Então resolvi eu fazer um vídeo para falar sobre a Bíblia, que é algo que a família Mateira também pratica o estudo da Palavra de Deus. E escolhi um tema que é a respeito do dízimo. Por que o dízimo? Porque eu ajudava uma instituição religiosa e acabei, por motivos da pandemia e de ser tudo online, não enviando mais a doação da qual eu sempre havia feito. Então eles me ligaram dizendo que eu tinha encurtado a minha... Eles sempre me mandam um boleto que eu tenho que fazer o depósito. E devido à pandemia e ser feito online, eu acabei deixando de fazer esse depósito. Eles me ligaram me dizendo que a minha amizade com Deus tinha sido enfraquecida, que tinha sido encurtada devido a eu não estar mandando para os sacerdotes deles lá administrar o dízimo, da qual eu tinha a obrigação perante Deus de assim fazê-lo. Por isso eu escolhi o dízimo para a gente dar uma lida a respeito e entender o meu ponto de vista a respeito do que se trata. Primeira coisa que primeiro livro que a gente vê o dízimo é o Deuteronômio 26, Deuteronômio 26, 12, né? Que diz ali que o dízimo deve ser dado ao levita, ao imigrante, ao órfão e à viúva, para que comam. Pois bem, se é para dar para o órfão, para a viúva, o meu interlocutor que me ligou me citou que a gente devia observar que Malaquias mandava que a gente levasse o dízimo sem falta. Então vamos lá em Malaquias, que diz em capítulo 3, no 10, lá diz: tragam o dízimo completo para o cofre do templo, para que haja alimento em seu templo. Então Malaquias está nos dizendo que deve ser trazido para o cofre do templo. Entretanto, nós temos que saber que templo que se refere Malaquias. E esse templo nós podemos observar direitinho em 1 Coríntios, que diz no capítulo 3, versículo 16, que as pessoas são o templo de Deus e o Espírito Santo habita em vocês. Vocês são o templo de Deus, está se referindo às pessoas. Então, uma vez que temos que levar o dízimo ao templo de Deus, devemos entregar às pessoas, como vimos em Deuteronômio, ao levita, à viúva, ao órfão, para que eles tenham alimento, certo? Mas em Malaquias diz que é para o cofre do templo. Justamente, o cofre do templo são as pessoas que necessitam do alimento, né? Isaías 57:15, podemos observar também que Deus falando, através do profeta Isaías, falou de seguinte maneira: eu moro na altura santa, mas estou com os oprimidos e humilhados. Então isso aqui é mais uma prova de que Deus habita os oprimidos e humilhados. E o cofre do templo, da qual se refere, onde a gente deve depositar o dízimo,
é justamente para essas pessoas. E raramente a gente vê um pastor, um sacerdote, um padre, um bispo, um religioso, um cardeal, sei lá quem quer que seja, comprando um pão para dar para uma criança de rua, uma coisa para ajudar uma pessoa que está necessitada. Elas só pedem para que a gente leve as ofertas e os dízimos para a igreja. Então, no meu ponto de vista, não é para esse lugar que a gente deve levar, e sim para as pessoas que estão precisando. Em 1 Pedro, no capítulo 5, a gente observa que Deus faz um apelo para os sacerdotes e para os religiosos em si, que coordenam as igrejas. Então, primeiro Pedro, capítulo 5, versículo 2, ele fala para os sacerdotes e pastores e membros religiosos que cuidem do rebanho de Deus que lhes foi confiado, não por imposição, mas de livre e espontânea vontade, como Deus o quer, não por causa do lucro sujo, mas com generosidade, não como donos daqueles que lhe foram confiados, mas como modelo para o rebanho. Desse modo, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa de glória, que não murcha. Então, será que esses pastores e padres que recebem o dízimo exclusivamente para as igrejas estão fazendo aquilo que é a vontade de Deus? Ah, mas o livro de Malaquias manda que leve. O livro de Malaquias foi escrito, como a gente pode ver no capítulo 1, no versículo 6, para os sacerdotes, que na época estavam roubando os dízimos e as ofertas, que eram recolhidas por eles, distribuídas pelo povo, recolhidas por eles para entregarem ao viúvo, ao órfão e ao levita. Claro, aí vai dizer que o livro de Malaquias também puxa as orelhas do povo em geral, porque como os sacerdotes estavam pegando para eles o dízimo, desviando de quem devia, eles aceitavam que o povo desse como dízimo as coisas impuras, recebiam coisas que na verdade não eram aceitas por Deus. Então faz uma puxada de orelha no povo também em si. Mas como vimos, o templo daqui se refere são as pessoas. Então, por esse motivo, eu acho importantíssimo a gente raciocinar e pensar a respeito do dízimo, para quem realmente ele deve ser destinado. Não vejo ninguém ajudando as pessoas pobres nas cidades aí, vejo pessoas de rua, pessoas drogadas, pessoas com frio, pessoas com fome, e não vejo igreja nenhuma correndo atrás daqueles ali para oferecer o dízimo que recolhem do povo, né? Vejo pouquíssimas, com raras exceções, alguém oferecendo alguma coisa ali, que mesmo assim é feita de maneira extra com relação ao dízimo. Além do dízimo, as pessoas têm que ajudar a fazer um sopão de outros valores separados ainda para poder dar ajuda a essas pessoas. Então fica a minha dica aí, que as pessoas reflitam a respeito disso, leiam essas partes que eu citei da Bíblia, que foi primeiro Deuteronômio 26:12,
Depois a gente falou sobre Malaquias 3:10. Depois 1 Coríntios 3:16. Depois falamos de Isaías 57:15. Depois 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. E encerrando, vamos pensar o que Jesus faria se ele visse o que está acontecendo hoje. Os pastores recebendo os dinheiros para fazerem faculdades, para comer caviar, para andar de carro do ano, aqueles mais abastados ainda comprarem jatos para andar na volta ao mundo aí, viajando, e as pessoas passando fome. O que será que Jesus faria se ele chegasse e visse isso aí tudo? Nós podemos ter uma ideia do que ele faria se a gente ler Mateus, capítulo 19, versículo 21. Se ele encontrasse um rico, o que ele poderia dizer? Vamos ver aqui. Então, Mateus, vamos ver aqui. Mateus 19, 21. Vamos ler o que provavelmente Jesus faria numa circunstância dessas aí. Vamos com calma. 19, 21. Será que Jesus ia dizer para você, não, pega o teu dinheiro, doa todo ele no altar da igreja para o sacerdote administrar? Será que era isso que ele diria? Vamos ver aqui em Mateus 19, 21. Olha aqui, ó. Em certa ocasião, indagado a respeito do que deveria ser feito com as riquezas daqueles que tinham mais, Jesus falou: se você quer ser perfeito, vá, venda tudo o que tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá um tesouro no reino dos céus. Ora, se fosse para ser doado para as igrejas, Jesus diria, pegue e dê ao sacerdote, dê ao padre ou dê a mim. Então, fica a dica para vocês que vão assistir o vídeo, que pesquisem a respeito e concluem aquilo que vocês entenderam. Esse vídeo não é para mudar a ideia de ninguém, para que parem de dar ajuda para a instituição. Inclusive eu, como vocês viram, eu só parei de contribuir aqui porque pelos aplicativos ali eu digito esse código de barras aqui e o valor que aparece ali é o máximo. Eu não posso mudar o valor aqui conforme eu tinha a opção de fazê-lo quando eu pagava em lotéricas ou em algo semelhante. E aí, com o valor máximo, eu não acho que seja o que eu deva contribuir para uma instituição que eu não sei nem se não é só para pagar a faculdade de um pastor, de uma filha de um pastor que não trabalha, que não faz nada, está tirando medicina às minhas custas, ou para pagar a prestação do jato lá que a igreja comprou, que não é devidamente para o pobre. Então, eu acho que um valor alto para essa finalidade, que eu não tenho certeza direito para onde que vai. Ah, mas é para ajudar na palavra de Deus. Que bom que seja para ajudar, mas como diz aqui, a gente viu aqui, ó, ela é para ser feita, o rebanho é para ser cuidado por essas pessoas sem interesse em lucro, é por espontânea vontade, né? Então, fica a dica. Espero que
tenham gostado e tenham tido a vontade, o desejo de conhecer a respeito de tudo isso que a gente falou. E pesquisem, coloquem nos comentários aquilo que vocês acham a respeito. E que Deus os cuide todos.